Boa noite, pessoal. Estamos nós aqui novamente com eu, você e a Bíblia. Muito bem-vindo, você que vai chegando por aí. Eu vou registrar aqui. Nosso texto de hoje. 1 Pedro 2, de 1 a 10. 1 Pedro 2, de 1 a 10. E é isso aí, o pessoal tá chegando. Minhas boas-vindas ao Arnaldo, que está com a gente aí. Ao Lucas, é isso? É o Lucas que entrou aí. Vamos aguardando o pessoal ir entrando. E aí, como tá o dia de vocês? É meio estranho perguntar como está o feriado, né? Uma vez que a gente está meio parado, meio, sei lá. Eu acho que muita gente nem lembrava que hoje era feriado, né? E tem muita gente torcendo para acabar os feriados, acabar a quarentena e a gente poder voltar às atividades, ao trabalho. Logo, logo, com a graça de Deus, isso vai acontecer, ok? Quem mais acabou de entrar aí? Ariane, bem-vinda, Ariane. E aí, o Serginho tá com você aí, o Sérgio? Vamos dar aqueles minutinhos para o pessoal ir chegando. Oi, amor. Você não tá com a Lara, não? Fala, Serginho. Beleza, cara? Bem-vindo. Um abraço pro Sérgio, então. Fala, Sérgio. Legal ter você aí com a gente. Lá, Lucinha, bem-vindo, bem-vinda, né? Desculpa, hein? Lucas, não, o vício não tá muito grande, não. Eu tô treinando pouco, só 2 vezes por semana. Saudades também, Lucas, saudade de você, cara. Sua família. Jesus abençoe sua vida. E aí, como tá o seminário, as aulas? Firme? Vamos lá, gente. Vamos esperar mais uns minutinhos, ok? Se você entrou, não sai não. Fica aí que a gente espera um pouquinho mais. A gente dá uns 3, 4 minutinhos depois das 6 para a turma ir chegando. Oi, Ilze. Bem-vinda, minha querida. Abraço para o Saulo, que deve estar aí com você, né? E aí, como tem sido a experiência, pessoal que já está seguindo aqui, eu, você e a Bíblia com 1 Pedro? Como foi a experiência com o capítulo 1 de 1 Pedro? Legal? Opa, Ilze, tá com a turma toda aí então? Você, Saulo, Fábio, Luciana, Giovana, então um beijo pra família toda aí. Tá faltando Vinícius aí na turma. Olá, Ana Márcia, bem-vinda. Legal, Lucas. Que bom, obrigado. Obrigado pela honra e o privilégio que você me dá de me ouvir. Olá, Janaíne e João, bem-vindos. Olá, Lúcia, bem-vinda. Ei, Lúcia, o Paulo tá aí com você, o Davi, ou tava só você?
Oi, Ruth, muito bem-vinda. Ana Kelly chegando. Olá, Ana Kelly. Tá só você ou tá as meninas? Se as meninas estiverem juntas, manda beijo para elas também. Ó, o Fábio resolveu seguir do dele. E aí, Fábio? Finalmente um discípulo meu resolve entrar aqui e me acompanhar. Esses discípulos que eu arrumo, eu vou falar uma coisa, viu? Sônia Churco, bem-vinda. Abraço pro Zé, que deve estar aí com você. Fala, Toninho. Deixar a caneca de café aqui no chão. Muito bem. Ah, ok, Lúcia. A Sueli. Olá, Sueli. Muito bom. Sueli entrou ontem, conseguiu entrar ontem e hoje está aqui com a gente de novo. Muito joia. Ah, oi do Zé Carlos, joia. Fala, oi, Zé. Beijo no teu coração, meu querido. Ok, então deu o nosso tempo, deu o nosso horário. Vamos lá. Hoje nós vamos olhar a primeira metade do capítulo 2 de 1 Pedro, ok? Nós vamos olhar o capítulo 2 de 1 Pedro, dos versos 1 ao verso 10. A carta do apóstolo Pedro foi escrita para os seguidores de Jesus, para a igreja de Jesus que estava vivendo um momento de dispersão, de perseguição. Eles não estavam podendo ficar em casa como nós, ok? Eles estavam fugindo, ok? Da perseguição imposta pelo Império Romano, então eles estavam espalhados, fora muitos deles das suas cidades natais, porque eles estavam fugindo da perseguição que o Império Romano começou a realizar contra os seguidores de Jesus, porque eles começaram a temer que essa história de Jesus ser rei e etc. tivesse a ver com, na verdade, com algum tipo de futura revolução, né, armada por parte dos judeus, mas isso não é... Agora foi a Lara. Ok, a Lara tá aí com você, amor, muito bom. Quem mais entrou aqui? Olá, Davi Crepaldi. Fala, Davi, que bom que você está aqui com a gente. Oi, Cristina, bem-vinda. Olá, Mauro, bem-vindo. Então, aí a epístola, Pedro escreve essa epístola, então esse é o contexto para a gente poder entender, ok? Pedro escreve essa epístola para essa igreja que está vivendo um momento tenso, um momento onde ela está sendo perseguida, por isso eles estão espalhados, o Deus, ok? Por várias regiões diferentes, a gente vê essas regiões mencionadas por Pedro lá no capítulo 1, versículo 1, do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia. Hoje a igreja está espalhada por todo o mundo. Pedro começa saudando a igreja, afirmando a sua identidade. A igreja, o povo de Deus, nós somos os eleitos de Deus e nós somos peregrinos. Então veja, por um lado, nós pertencemos a Deus, nós já somos dele, nós somos o seu povo, somos a sua família, estamos nas mãos de Deus, estamos guardados por ele, mas nós estamos vivendo essa experiência com Deus, ainda inseridos aqui nessa presente era má. Então nós somos peregrinos, ok? Nós estamos caminhando nessa presente era, vivendo aqui, mas sem sermos parte daqui. A nossa realidade já é outra realidade, a nossa realidade já é a realidade do céu, ele veio a nós através da presença do Espírito Santo de Deus, através daquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós somos então regenerados, ok? Pela grande misericórdia de Deus. E Pedro trabalha isso no capítulo 1 todinho, falando a respeito dessa verdade. Então vou fazer um resumão bem rápido aqui, ok? Pedro mostra pra gente que nós somos eleitos e peregrinos, ele diz que nós somos isso porque nós somos escolhidos por Deus e por causa da obra santificadora do Espírito Santo de Deus, não é porque nós tenhamos qualquer mérito em relação a isso, e que nós fomos feitos eleitos de Deus e somos peregrinos nesse mundo para vivermos aqui em obediência e em justificação, ok? Estamos cobertos pela aspersão
do sangue de Jesus. E aí, isso tudo ele fala pra gente no capítulo 1, versículos 1 e 2, na sua introdução. E aí, a estes que são eleitos e peregrinos que estão vivendo aqui neste mundo, recebem da parte do Pai graça e paz, da parte do Pai e da parte de Jesus, graça e paz. Então, como povo eleito de Deus, nós andamos nessa presente era ainda, caminhamos por aqui no meio de uma vida muitas e muitas vezes de oposição, mas a gente devemos nos lembrar que estamos carregando conosco a graça e a paz que vem da parte de Deus e de Jesus Cristo para nós. Pedro então diz que nós devemos bendizer a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer isso, bendizê-lo por causa da obra que ele realizou na nossa vida. Ele diz que por causa da sua extraordinária misericórdia nós somos regenerados. Então nós devemos bendizer a Deus, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo, porque nós somos alvos da obra regeneradora de Deus que é feita por nós através do sacrifício de Jesus, através da sua ressurreição. Nós somos então regenerados para uma viva esperança, nós estamos aguardando a realidade da plenitude do reino de Deus chegando, aonde nós vamos então passar a desfrutar de toda a dimensão do reino que já está aqui, mas ainda não é desfrutada de forma plena. E nós somos redimidos para uma herança eterna, que tem a ver com essa realidade daquilo que Jesus Cristo, como o unigênito Filho de Deus, tem para ele, nele, e ele compartilha conosco, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, adotados por aquilo que Jesus realizou por nós. E uma vez que nós bendizemos a Deus por causa da obra redentora dele na nossa vida, o que é que nós devemos fazer frente a essa obra? Nós devemos ter uma vida de exultação em Deus, ou seja, a nossa vida deve ser uma vida de adoração intensa, cheia de alegria ao Senhor, a Deus, não por causa das circunstâncias que nós vivemos, mas por causa da obra regeneradora que Ele operou na nossa vida, por causa da obra da salvação de Cristo Jesus que está operada em nós e vem sendo operada em nós, ok? Devemos então também ter uma vida aonde, apesar de estarmos momentaneamente passando muitas vezes por dificuldades, muitas vezes por aflições, de fé, porque no meio das aflições, no meio das dificuldades, a nossa fé é atestada, preste atenção nisso. As aflições, as adversidades, as provações, as perseguições não surgem na nossa vida para testarem a nossa fé, mas para atestarem a nossa fé. Ou seja, no meio de todas essas coisas, Deus comprova realmente a realidade de que nós vivemos uma vida de confiança naquilo que Ele realizou por nós através da obra de Jesus Cristo. E nós devemos então, mesmo que a gente não veja Jesus, amá-lo de todo o nosso coração, ok? E crer na pessoa dele. Porque todo esse processo está, na verdade, nos conduzindo para a concretização final da salvação que Jesus conquistou para nós através da sua morte e através da sua ressurreição. Então, Pedro continua dizendo que os profetas do Antigo Testamento testemunharam a respeito disso e que o Evangelho foi pregado para nós, para que a gente pudesse ter a experiência dessa realidade da salvação. E então ele diz que para a gente viver aqui nesse mundo como peregrinos de Deus, nós devemos estar com a nossa mente preparada, ok? E nós devemos estar prontos para agir, ou seja, a nossa mente precisa estar fixada nessa realidade da redenção de Cristo Jesus, nessa realidade que o Evangelho nos dá, que o Evangelho nos oferece, e aí nós devemos agir, nós devemos viver de conformidade com essa realidade que o Evangelho produz em nós. E o que é que ele produz em nós? Primeiro, ele faz de nós filhos da obediência, verso 14, essa é a nossa identidade agora, essa é a nossa realidade, nós somos filhos da obediência e por isso nós vivemos peregrinos ainda nesse mundo, mas caminhando em obediência ao Pai e não mais moldados pelos princípios da presente era. E nós vivemos como um povo santo,
porque nós expressamos o caráter do nosso Pai, que é um Deus santo. E isso é garantido na nossa vida mediante a operação da palavra de Deus em nós. A palavra de Deus aqui não é a Bíblia, a palavra de Deus aqui é Jesus, ok? A Bíblia é a palavra inspirada, a palavra escrita de Deus que nos fala a respeito da palavra viva de Deus, que é Jesus. Então, através das Escrituras, nós temos acesso à verdade a respeito da palavra de Deus, a respeito da verdade de Deus, que é Jesus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, ela é absolutamente importante, mas não é a Bíblia que nos salva, é Jesus que nos salva, e a Bíblia é importante porque a Bíblia nos conduz à consciência dessa realidade, dessa verdade que é a palavra viva que nos foi evangelizada, que é Jesus. E então, essa palavra que nos foi evangelizada, ela é, para nossa salvação, ela é também a palavra que nos sustenta nessa salvação. Então eu gostaria de ler com você agora o capítulo. Nós vamos entrar agora no capítulo 2, ok? Pedro começa falando isso. Versículos 1 a 3 ele diz assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então veja, novamente nós temos uma ligação aqui entre aquilo que Pedro vinha falando no capítulo 1 e aquilo que ele vai continuar falando no capítulo 2. Aquilo que ele vai falar no capítulo 2 está fundamentado naquilo que ele falou no capítulo 1. Então, frente ao fato de nós sermos o povo eleito de Deus e de nós estarmos andando como peregrinos aqui neste mundo, sermos por aquilo que Jesus Cristo operou em nós, a sua regeneração, filhos da obediência, e vivermos de uma forma santa, nós devemos então, fortalecidos pela palavra de Deus, pela verdade a respeito de Jesus, pela palavra viva dele que está em nós, vivendo em nós, nós devemos nos livrar, diz Pedro. Então esse é o primeiro mandamento, de toda malignidade, livrem-se de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, ele diz. Essa então é o primeiro imperativo que aparece aqui, livrem-se. Isso é muito parecido com a maneira que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso nas cartas dele, ok? Veja, Paulo, ele fala para nós que Jesus realizou uma obra em nosso favor, e nós estamos reconciliados com Deus, justificados, salvos e santificados, não por causa do que nós fazemos, mas por causa do que Jesus Cristo fez por nós, por causa da obra que Jesus realizou, estar aplicada em nós através da presença do Espírito Santo de Deus que está vivendo em nós. Agora, por causa disso, então Paulo diz que nós devemos nos desvestir de todo o estilo de vida antigo que nós tínhamos e que moldava a nossa maneira de viver. E devemos nos revestir de um novo estilo de vida que tem a ver com a vida revelada de Jesus em nós, tem a ver com a vida de Jesus que está em nós e que flui de nós mediante o poder do Espírito Santo à medida que nós vamos tendo a nossa mente transformada pelas realidades reveladas por Deus na sua palavra para a nossa vida. Pedro aqui ele está falando exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala. Então ele começa exatamente da mesma maneira. Paulo usa mais essa linguagem de desvestir e de vestir, e aqui Pedro usa a linguagem de se livrar. Ele já falou isso um pouquinho atrás aqui, dizendo que a gente deveria, como filhos da obediência, não permitir que o mundo amoldasse a nossa paixão, a nossa mente com as paixões mundanas, muito parecido com Romanos 12, versículo 2. Agora, mais uma vez, Pedro vai falar algo que é exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala nas suas epístolas. Ele fala pra gente, ele começa com uma ordem negativa, ele começa com uma ordem dizendo de uma postura que nós devemos assumir, rejeitando coisas antigas. Ele diz, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então veja, por que a gente deve se livrar dessas coisas? Porque essas coisas não são mais parte da nossa natureza. Elas caminham muitas e muitas vezes nos influenciando, elas estão muitas e muitas vezes nos enredando, muitas e muitas vezes nós ainda damos acesso a elas na nossa vida, mas elas não fazem mais parte de quem nós somos. Se elas fossem parte de quem nós somos, nós não poderíamos nos livrar delas. Faz sentido? Mas elas são realidades que estão em nós, mas que não são
parte de quem nós somos. Por isso que Paulo usa a linguagem de uma roupa, ok? Você tirar a roupa, porque a roupa não é você, a roupa está em você, mas a roupa não é você. E você se revestir de uma nova realidade, que é a presença de Jesus Cristo em você, o novo estilo de vida dele em você. Veja, é a mesma coisa. Jesus Cristo, você não é Jesus Cristo está em você, através do Espírito Santo de Deus. Então, ele se funde conosco, ele faz parte de quem nós somos, mas nós não somos ele e ele não é nós, ok? Nós somos, ele está com o seu Espírito vivendo em nós, mas Jesus continua sendo Jesus, eu continuo sendo eu. A presença do Espírito Santo de Deus faz uma ligação entre mim e a Jesus, como se Jesus fosse uma entre aspas, né, essa roupa, então, que agora eu estou vestindo. Por isso que o apóstolo Paulo usa também a ilustração da armadura de Deus, que nada mais é do que a gente se revestir da obra eficaz de Jesus em nosso favor. Então o apóstolo Pedro aqui está dizendo que por causa do que a palavra de Deus fez em nós, por causa da palavra que nos foi evangelizada, final do capítulo 1, verso 25, ok? Por causa do poder do evangelho na nossa vida, o poder da vida de Jesus em nós, nós devemos nos livrar de toda malignidade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. E aí ele nos dá uma ordem positiva. A ordem positiva é: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provades que o Senhor é bom. Ou seja, se eu já experimentei a salvação, então eu preciso entender que agora eu devo continuar caminhando nessa salvação que eu experimentei. Se eu não estou caminhando nessa salvação que eu experimentei, é porque na verdade eu não fui salvo, eu não provei que o Senhor é bom. Então ele diz que nós vamos desejar o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescer por intermédio desse alimento para a salvação, quando nós já experimentamos a salvação. Veja que ele não fala sobre tomar o leite espiritual para a gente chegar à salvação, mas ele fala para a gente tomar o leite espiritual para a gente crescer na salvação. Okay? Ou seja, eu só posso crescer naquilo que eu já tenho, eu só posso crescer naquilo que eu já sou. Então eu já sou salvo, eu cresço como salvo. Eu fui redimido, eu cresço na minha redenção. Eu nasci de novo, eu cresço como uma nova criação de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Então, se nós não estamos crescendo no poder do evangelho na vida da gente, a gente não provou que o Senhor é bom. Se nós provamos que o Senhor é bom, nós estamos então lutando para nos livrar de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, e nós estamos desejando crescer no conhecimento do Senhor, crescer na nossa vida de intimidade com o Senhor, crescer no conhecimento que o Senhor compartilha conosco, revela para nós através da sua palavra, assim na salvação. Essa é uma expressão que às vezes os teólogos usam, uma expressão que às vezes os teólogos usam para isso é santificação, ok? Crescer na salvação é ir crescendo em santificação. Agora, é importante você entender que crescer em santificação não é você ir se tornando cada vez mais santo, mas é você viver cada vez mais santo, viver cada vez mais de conformidade com aquilo que o Senhor já te tornou. Nós somos santos porque Ele é santo. Nós somos filhos da obediência, diz Pedro no capítulo 1. E novamente, como é que isso pode acontecer então na nossa vida? Como nós podemos crescer, desejar ardentemente o leite espiritual, a palavra de Deus, para que ela continue nos sustentando no desenvolvimento, no crescimento daquilo que Jesus conquistou, daquilo que Jesus fez por nós. Isso acontece à medida que nós caminhamos em intimidade com Jesus. É muito interessante, veja, no verso 4, olha o que o Pedro diz: achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. É interessante isso, né? Porque Pedro está falando sobre a gente desejar o puro leite espiritual como criança recém-nascida, a fim de crescer por intermédio deste alimento para a salvação.
E talvez na nossa lógica o que ele viria falar em seguida aqui é, portanto, meditem nas escrituras, leiam as escrituras, estudem as escrituras, mas não é isso que ele diz. A maneira da gente desejar o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a maneira da gente se alimentar desse leite espiritual é nos achegando cada vez mais a Jesus, que é a pedra viva. É óbvio que a gente faz isso através das escrituras. A gente gasta tempo com as escrituras que nos revelaram Jesus, nos revelam quem Jesus é, então nós lemos as escrituras, nós meditamos nas escrituras, mas nós fazemos isso porque fazendo assim as escrituras nos conduzem a uma vida de intimidade com Jesus. Se você ler a Bíblia sem a Bíblia te conduzir a uma vida de intimidade com Jesus, você só está lendo a Bíblia. O objetivo da Bíblia é, quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, é que ela te conduza a uma vida de maior intimidade com Jesus, nos achegando a Ele, a pedra viva. Quando nós nos achegamos a Ele, a pedra viva, nós vamos, por causa da nossa relação de intimidade com Ele, nos tornando cada vez mais semelhante àquilo que Ele é. Então veja, ele diz, vós também como pedras vivas, verso 3, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Uau! Então Jesus é a pedra viva. À medida que eu, meditando nas escrituras, à medida que eu gasto tempo mergulhando a minha mente nas verdades da revelação de Deus para mim, mediante a sua palavra escrita, eu vou sendo conduzido a uma vida de maior intimidade com Jesus. E à medida que eu vou me tornando, que é a pedra viva, e à medida que eu vou tendo mais intimidade com Jesus, que é a pedra viva, eu vou me parecendo cada vez mais com Ele. Nós vamos nos parecendo cada vez mais com Ele. Por isso ele diz, vós também como pedras vivas. Então veja, de novo, ele está falando da nossa natureza aqui. Okay? A regeneração, o poder do Evangelho nos regenerando. Regeneração significa que nós fomos renovados, que foi feito algo novo na nossa vida. Nós nos tornamos filhos da obediência, nós nos tornamos santos como Deus é santo, e agora ele diz que nós somos pedras vivas como Jesus é a pedra viva. Então, a gente se parece cada vez mais com aquilo com o qual a gente tem intimidade. Quanto mais intimidade você tiver com Jesus, mais parecido com Ele você vai ser. Quanto mais intimidade nós temos com Jesus, mais parecido com Ele nós vamos ser. O nosso olhar vai se parecer mais com o olhar dele. O jeito de nós falarmos vai se parecer mais com o falar dele. A maneira de nós tratarmos as pessoas vai se parecer mais com a maneira que ele trata as pessoas. A maneira da gente amar, da gente ter compaixão, da gente expressar generosidade. Então tudo que está em Jesus vai estar se manifestando também em nós, através da nossa vida. Então, Jesus colocou a vida dele em nós para que a nossa vida possa ir sendo moldada agora pela vida dele. Ele é a pedra viva, mas nós, à medida que nos achegamos a ele, também vamos nos tornando pedras vivas. Agora, isso tudo tem um objetivo por parte de Deus. E o objetivo não é meramente que a gente se sinta feliz, embora isso nos deixe feliz, não é apenas que a gente se sinta bem, embora isso nos deixe bem, mas o objetivo disso é que nós nos tornemos a habitação de Deus, a habitação do Senhor, a casa onde o Senhor reside. Deus não reside mais em prédios feitos por mãos humanas. Eu vejo às vezes muitas pessoas falando a respeito da reconstrução do templo lá em Jerusalém e tudo mais, então os judeus vão poder... Veja, Deus não quer a reconstrução do templo em Jerusalém, Deus não vai voltar a habitar no templo de Jerusalém, ok? Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus está construindo Ele mesmo uma casa de habitação para Ele. Jesus diz isso em João capítulo 14, ele diz que Ele ia preparar lugar para os seus discípulos. Na casa de seu pai há muitos quartos, há muitas moradas.
Pedro está falando exatamente a mesma coisa que Jesus disse lá. Você é o quarto aonde o Espírito Santo de Deus reside. Eu e você somos a morada que Deus está preparando para que ele possa trazer a glória dele e manter a glória dele permanente ali. É o que Pedro diz aqui: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja, Deus está fazendo tudo isso por meio de Jesus Cristo. Ele está nos fazendo sua casa, sua habitação, o local da sua morada. Casa espiritual. Mas de novo, para quê? Apenas para a gente dizer: uau, Deus vive em mim. Cara, você não sabe, mas eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Não, para que a gente possa, tendo a vida dele dentro de nós, sermos sacerdócio santo. Então o objetivo de Deus fazer isso na nossa vida, enquanto nós estamos andando aqui como um povo peregrino, é que nós possamos ser os seus sacerdotes para o mundo. Para que nós possamos sermos a voz de Deus para o mundo, para que nós possamos ser as mãos de Deus para o mundo, o coração de Deus para o mundo. Deus está operando através de nós. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram aqueles homens selecionados por Deus para que eles pudessem fazer a ligação entre o povo de Israel e o Deus eterno, e para que eles pudessem representar o Deus eterno diante do povo de Israel. Mas veja, agora ele está dizendo aqui que não existe na igreja um grupo de pessoas que são sacerdotes. Toda a igreja é sacerdote. Nós nos tornamos pedras vivas para que a gente possa ser habitação da presença do Senhor, para que então nós sejamos sacerdócio real. E isso é feito na nossa vida através da obra de Jesus. Por intermédio de Jesus nós glorificamos a Deus. Por intermédio de Jesus nós oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Que sacrifícios espirituais são esses? Pedro vai dizer para nós no verso 9. Ele diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estamos oferecendo, por intermédio de Jesus, sacrifícios espirituais a Deus, quando nós entendemos a nossa nova identidade focada para a missão. E nós vivemos intencionalmente em missão no mundo. Quando nós entendemos que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, nós aqui é a igreja, que tem o propósito de proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, enquanto nós andamos como peregrinos por esse mundo. Deus não levou a mim e a você para o céu, Ele não levou a igreja para o céu, porque a igreja é o lugar, é o santuário, é o templo feito de pedras vivas, aonde Ele coloca aqui nesse mundo ainda marcado pela rebelião, pela queda, a presença dEle, para que a presença dEle seja levada por nosso intermédio, seja manifestada através de nós, para um mundo que ainda não se rendeu a Ele, para um mundo que ainda não entendeu a respeito da realidade de quem Jesus Cristo é, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua salvação. Então eu e você somos sacerdócio real, eu e você somos pedras vivas que carregam a presença viva de Deus em nós, com o propósito de proclamarmos as grandezas daquele que nos convocou, nos tirou, nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E Pedro termina essa sessão dizendo: vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas recebido misericórdia, contudo agora a recebestes. Veja, então eu e você temos essa tarefa, esse privilégio, mas também essa responsabilidade, não porque nós sejamos melhores do que pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Não porque a igreja seja melhor do que pessoas que estão no mundo, que estão perdidas. Mas porque nós já fomos alvos na misericórdia de Deus.
é por causa daquilo que Deus fez por nós. Como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, é por causa da sua infinita misericórdia para conosco. No capítulo 1. É por causa da sua infinita misericórdia para conosco. Então, se nós recebemos a misericórdia de Deus na nossa vida, e nós respondemos a ela, através daquilo que Jesus Cristo fez por nós, mediante sua morte e sua ressurreição, nós somos regenerados pelo poder da palavra de Deus, e essa palavra, o mesmo poder da palavra que nos regenerou, é o poder que nos sustenta, nos levando a uma vida de maior intimidade com Jesus, e à medida que nós nos tornamos mais íntimos de Jesus, que é a pedra viva, nós vamos nos tornando também pedras vivas, ou seja, a manifestação da vida de Jesus vai se dando através de nós. E isso é feito assim, para que a vida de Deus esteja presente em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus, com o propósito de nós proclamarmos ao mundo os poderosos feitos de Deus. Proclamando isso ao mundo, chamarmos as pessoas para que também venham experimentar da misericórdia que nós mesmos experimentamos da parte de Deus. Porque antes nós não éramos povo de Deus, mas por causa da misericórdia de Deus que nos alcançou por intermédio do que Jesus Cristo realizou por nós, nós nos tornamos povo de Deus. Agora, nessa mensagem há também um tom de juízo, porque o apóstolo Pedro diz pra gente que aquelas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e se aproximam da pedra viva que é Jesus e vão se transformando em pedras vivas como Jesus é, o tendo como centro da sua vida, como a pedra angular, ok? Que sustenta tudo que nós somos. Essas pessoas se tornam sacerdócio real de Deus, elas se tornam o povo santo de Deus, a nação santa, que tem como tarefa proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, oferecendo para as pessoas a misericórdia que nos foi estendida. Mas esse texto também nos diz que aquelas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e rejeitam a mensagem do Evangelho, então elas vão ter que lidar com o juízo que um dia Deus vai trazer sobre a vida da humanidade, por intermédio de Jesus, lançando sobre a humanidade que rejeitou a solução que Deus deu para ela, por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus. Todo o juízo que está agora sobre a pessoa de Jesus. E isso é muito sério, por isso o texto diz pra gente que as pessoas que não rejeitam a Jesus, que é a pedra viva, elas se tornam pedras vivas e elas são edificadas, têm a sua vida edificada na vida de Jesus, mas aquelas que rejeitam, elas vão ter que lidar com o juízo de Deus. Veja só, ele diz, verso 5, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, verso 6, porquanto assim está registrado na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Essa pedra angular é Jesus, ele é a pedra viva. Aquelas pessoas que depositam em Jesus, na obra dele, sacrificial, que ele fez por nós, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, aqueles que depositam a sua confiança de que ele é a solução de Deus para toda a realidade do universo criado, não vão ser envergonhados. Mas aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e rejeitam, ouve só o que as Escrituras nos dizem. Assim sendo, para vós, os que credes, ele é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular e a pedra de tropeço, a rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Então, aqueles que ouvem a palavra, e de novo, a palavra que não é meramente a Bíblia, ok? A palavra aqui é aquilo que a Bíblia nos revela sobre Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, inspirada e escrita, mas Jesus é a palavra viva de Deus.
Então, quando ele fala aqui sobre rejeitar a palavra, ele está falando sobre rejeitar a Jesus. Aqueles que rejeitam Jesus, eles vão ter o juízo de Deus que está sobre Jesus caindo sobre eles. Porque esse é o destino para todos aqueles que rejeitam a Jesus. Às vezes, algumas pessoas acham que isso não é assim. Porque elas dizem, mas Deus é amor. Ele sendo amor, ele não vai condenar as pessoas, castigar as pessoas, julgar as pessoas. Nós temos que entender isso. Veja, sim, Deus é amor. E ele não vai condenar ninguém, sabe por quê? Porque nós já nos condenamos. Jesus, ele não vem para condenar, Jesus vem para salvar aqueles que estão condenados. A nossa condenação, a condenação da humanidade aconteceu em Gênesis capítulo 3. Deus disse, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E os seres humanos comeram do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. E portanto nós morremos. E se eu e você estamos vivos, não é por nosso mérito. É porque Jesus é a pedra viva e nós nos aproximamos dele, que é a pedra viva, e por isso nós também nos tornamos pedras vivas. Então veja, você só tem jeito, as pessoas, o ser humano, seja ele quem for, só tem possibilidade de ter vida se ele estiver ligado à pedra viva que é Jesus. Se ele estiver ligado à vida de Jesus, se ele não se ligar à vida de Jesus, o destino dele é aquilo que já está selado lá na queda. É lidar com o justo juízo de Deus sobre a sua vida. Porque Jesus não veio para resolver nossos problemas, Jesus veio para redimir a nossa vida. Embora muitas vezes os nossos problemas sejam solucionados, a maioria das vezes eu até diria, por ele, pela sabedoria de Deus, basta a gente viver de acordo com a direção e orientação de Deus para isso acontecer. O objetivo de Jesus não foi vir resolver o problema nosso aqui nesse mundo, não foi vir morrer para que a gente tivesse uma vida mais feliz aqui nesse mundo. O objetivo de Jesus foi morrer para redimir esse mundo, para transformar essa realidade de rebelião contra Deus, para tirar as pessoas das trevas e trazê-lo para a sua maravilhosa luz, para que então a gente possa ser aqueles que proclamam as grandezas de Deus, para aqueles que ainda não experimentaram isso. Então veja, isso é muito sério. Eu vejo que às vezes, mesmo pessoas que estão na igreja, elas não se dão conta dessa realidade. Sabe, a gente fala sobre a eternidade, mas a gente considera muitos, ok? Talvez você não seja esse o seu caso, e eu fico feliz se não for, mas muitas vezes, sem perceber, essa é a nossa postura. Nós estamos mais preocupados com aquilo, em ver resolvidos os problemas da vida das pessoas aqui, do que em ter consciência de que se a pessoa não tiver uma vida de arrependimento, não se tiver uma postura de arrependimento e uma vida ligada à pedra viva que é Jesus, para que ela também se torne uma pedra viva, a pedra viva que é Jesus vai cair sobre ela, como uma rocha que esmaga um dia. Nós falamos às vezes sobre, eu vejo isso muitas vezes, nós falamos às vezes sobre pessoas que estão em dificuldades, e quando as dificuldades dessas pessoas são resolvidas, mesmo que elas não se convertam, mesmo que elas não rendam a sua vida a Jesus, mesmo que elas não se liguem à pedra viva que é Jesus, a gente fica satisfeito e a gente para. Mas não tem mensagem mais importante do que essa, meu querido e minha querida, não tem. Se eu estou ligado a Jesus, veja o que o texto bíblico nos diz, eu posso ficar tranquilo, eu estou garantido por toda a minha eternidade. Eu não preciso ficar preocupado com pandemia, eu não preciso ficar preocupado com vírus, isso eu não ficar preocupado, eu não estou dizendo que a gente não deva tomar os nossos cuidados, ok? Eu estou dizendo que eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar sem dormir, porque eu sei que a minha vida está ligada à vida de Jesus, Jesus ressuscitou, a minha vida está ressurreta com Ele, eu sei que se eu morrer, eu vou ressuscitar e eu vou viver eternamente com Ele, eu não preciso, portanto, ter medo da morte e nem ter medo de nada.
Mas uma pessoa que não conhece Jesus precisa, e ela fica desesperada, e ela tem razão de estar desesperada, porque se ela morrer aqui, a sua eternidade toda vai ser separada de Deus. Vai ser uma eternidade de solidão. O caminho que Deus estabeleceu para remissão, para rendição, é o sacrifício de Jesus. Não há dois caminhos. Não há duas alternativas. Por isso, como povo que foi feito casa espiritual de Deus, nós precisamos ser sacerdotes reais, proclamando ao mundo os poderosos feitos de Deus. E todo o poderoso feito de Deus está baseado em quem Jesus Cristo é e naquilo que Jesus Cristo fez, na sua morte e na sua ressurreição. Pense nisso. Veja um amigo seu, um parente seu, uma pessoa que você gosta muito. Se ela estiver tendo uma vida muito boa aqui na terra, muito feliz aqui, mas ela não estiver ligada à pedra viva que é Jesus, a vida dela que um dia vai acabar. E a eternidade dela, porque a vida vai continuar, vai ser do lado de lá, depois da morte. Vai ser terrível. Vai ser uma eternidade toda de separação de Deus. Uma eternidade toda de solidão, de consciência de que Deus existe, mas ele não pode experimentá-lo, ele não pode vê-lo. Essa é uma realidade terrível. E é a realidade da qual Jesus Cristo veio para nos retirar dela. De novo, Jesus não veio para nos condenar, Jesus não veio para nos mandar para o inferno. Nós aqui que eu me refiro é a humanidade, ok? Por quê? Porque toda a humanidade já está no inferno. Toda a humanidade já está morta nos seus delitos e pecados. Jesus veio para nos tirar do inferno. Jesus veio para nos tirar da morte. Jesus veio para quebrar o poder do pecado sobre a nossa vida, a escravidão dele sobre nós, o domínio de Satanás sobre nós. Porque nós somos eleitos de Deus. Porque por sua muita, infinita misericórdia ele nos regenerou pelo lavar regenerador do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro que foi morto, conhecido antes da fundação do mundo, como ele coloca na primeira epístola. Para que agora o poder dessa palavra viva em nós. Faça com que a nossa vida, o nosso ser, seja cada vez mais semelhante ao ser de Jesus. Que a nossa vida usufrua da vida dele. Para que a presença de Deus esteja habitando em nós e nós possamos estar proclamando a respeito dos seus poderosos feitos, para que muitos outros ainda venham a se ligar à pedra viva que é Jesus. Então nós não devemos perder nosso tempo, devemos ser intencionais na nossa proclamação do Evangelho, no nosso testemunho, no chamado às pessoas para se achegarem a Jesus, se arrependerem, confiarem nele, entregarem suas vidas ao governo soberano e amoroso de Jesus. Nós devemos orar pela conversão, pelo arrependimento e conversão das pessoas. Porque o destino selado para a humanidade em Gênesis 3 foi a perdição. Mas o ato de graça para nós foi a sua redenção em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor operou na nossa vida, mediante a sua infinita misericórdia, nos lavando
com o lavar regenerador da tua palavra, a palavra viva, que é a vida do teu Filho em nós, que nos purifica de todo pecado. E essa mesma palavra, à medida que nós nos alimentamos na revelação dela pelas Escrituras, vai nos gerando mais e mais intimidade com Jesus, que é a pedra viva. Então nós vamos nos tornando também pedras vivas como Ele. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor está vivendo em nós, o Senhor está habitando em nós. E por causa da Tua presença em nós, nós podemos lutar para jogar fora tudo aquilo que não faz mais parte de quem somos e nos alimentarmos daquilo que nós somos agora em Cristo Jesus. E podemos fazer isso e devemos fazer isso para que nós possamos representar o Senhor nesse mundo como sacerdócio santo, vivo, sacerdócio real, que proclama os seus poderosos feitos, ó Senhor. Porque fomos atingidos e alcançados pela misericórdia do Senhor. O Senhor nos envia para estender essa misericórdia para muitos outros que ainda não te conhecem. Senhor, usa a nossa vida em nome de Jesus. Enche a nossa vida de alegria por sabermos que somos pedras vivas, que nós nos achegamos a Jesus, a pedra viva, e por causa da vida dele, nós somos transformados em pedras vivas, aonde o Senhor habita com a tua presença através do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo nosso mundo, nós clamamos por essa situação que nós temos vivido na nossa nação, em muitas outras partes diferentes do mundo, relacionadas a esse vírus. Mas, Senhor, acima de tudo, nós clamamos para que pessoas, para que vidas sejam redimidas, para que pessoas compreendam, ouçam a mensagem do Evangelho e não rejeitem, Senhor, a pedra viva que é Jesus, para que ele não se torne uma pedra de juízo a cair sobre eles, que eles possam se render ao governo amoroso do teu Filho, abraçar o sacrifício que Jesus fez por eles, serem regenerados pelo poder da ressurreição de Jesus, para que Jesus seja a pedra angular, a principal pedra de fundamento, aonde eles venham edificar as suas vidas ligadas a Ele, assim como nós temos edificado a nossa ligada a Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Espero que você tenha aproveitado, em nome de Jesus, que você tenha uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, um dia muito bom amanhã. Para todos os namorados aí, um feliz dia dos namorados, curta bastante o dia de amanhã, e amanhã à noite nós estamos juntos aqui às 6 horas para a gente terminar o capítulo 2 de 1 Pedro, ok? Vamos lá, tá sendo muito legal, permanece firme, leia o capítulo 1 de novo, leia o capítulo 2, ok? Para você estar mais afiado amanhã ainda. A live vai ficar aí salva no nosso feed aqui no Instagram da CPV. Você tem condição de ver acessando aí ela através do IGTV, e ela vai também lá para o meu canal no YouTube, a plataforma do Reino, ok? Divulgue essa live aí com seus amigos, divulgue o canal lá da plataforma do Reino, para que a mensagem do Evangelho, através de você, possa chegar também a pessoas que você conhece, a pessoas que você ama, tá bom? Muito bom estar com todos vocês aqui, beijo no coração de cada um. Deixa eu dar uma passadinha bem rápida para ver quem mais chegou aqui depois que eu já estava falando, para eu dar o meu oi mais pessoalmente. Talvez eu não vá conseguir ver todo mundo, ok? A Giovana, muito bem-vinda, já falei com a Ana Kelly. Quem mais? Trícia, aí Trícia, que feliz de ter você aqui de novo com a gente. Muito bem-vinda, minha querida, Deus abençoe a sua vida. Eloá também chegou por aqui, bem-vinda, Eloá. A Bruna, olá Bruna, que legal que você está aqui com a gente. O Ellerson, muito bem-vindo, Ellerson. O Ian, a Fabiana,
Joia demais. A Cristina, não sei se eu já tinha falado oi para Cristina. Maristela, também não sei se eu já tinha falado oi. Se eu não falei, fica valendo de agora. Ok? Quem mais apareceu por aqui? Vamos ver. Giovana, já falei um oi aqui. Vivi, olá Vivi, muito bem-vinda. A Kátia, bem-vinda. Pessoal aí da Palavra Encanto, bem-vindos. Muito bom ter você aqui com a gente também. Paulo Crepaldi, fala aí, Paulo, que legal que você está aqui com a gente. A Noêmia eu já falei, né? A Ana Kelly também já falei. Lucinha, eu falei. Acho que eu falei com a maioria, falei com todo mundo. Se faltou alguém, fica se sentindo saudado também, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.